Sem voltar para o texto agora na segunda parte, sem voltar no texto lá, se eu não me engano, de Fedro lá. E, peraí, houve um taclipau. Sem voltar lá no texto lá, eu estou só tentando reler de uma forma mais apurada agora, depois que já se passou em 2021, né? Depois desse tempo, dessa lacuna aí. Então, na primeira parte foi falado dessa questão do ginete, né? Parece que na frente segue um ginete, enquanto o cocheiro observa e tá tudo ok, assim, ele consegue subir, vai até mais alta esfera, assim. Só que o cara que vem depois, o cocheiro que vem depois, ele conduz diferente daquela que ele observa, sabe? Agora, esse cocheiro conduz um aparelho em que um cavalo ele representaria a alma, sabe, as coisas da alma e tal. Então a primeira questão que ele observa é que quando ele olha a parelha que está na frente, ele tem a impressão de ver ela comandada pelo demiurgo, né? Comandada pelas coisas celestes e tal. E a segunda parelha parece que um cavalo é torto, sabe? E aí esse cavalo torto, ele observando. Futuramente eu farei mais uma vez alguma coisa sobre isso, que é para alinhar tudo que ficou de fora. E aí ele reflete a questão, é mais uma imagem, né? Que esse cavalo aí começa, agora de fato começa o mito lá, né, a imagem. Que ele observa que na vida, assim, enquanto a mente governa as coisas do corpo, né, existe um conflito entre a alma e o corpo, em que essa alma, do cavalo bom, ela tem todas as qualidades, ela tem aproximação do demiurgo, ela tem ela tem uma qualidade perfeita, né? E o corpo é o cavalo torto, sabe? Que diminui, que restringe a alma, né? Que atrapalha a alma, sabe? Então, esse cavalo torto tende sempre a puxar a parelha e descontrolar ela, sabe? Impedindo que ela permaneça subindo, né? Em espiral até tocar lá Então a gente vê essa imagem do corpo, assim, dessa relação de corpo e alma, assim, na questão de Platão, lá, que ele considerava, né, o corpo aquele túmulo da alma, né, aquele que atrapalha. Tem outra passagem também que eu não lembro qual livro está, que vai falar pelas categorias de bronze, de latão, de bronze, de prata e de ouro, sabe? Assim como a gente tem hoje em dia, assim, um microfone, por exemplo, os fios de microfone, né? Dizem que o fio de ouro é aquele que conduz a melhor qualidade do som, sabe? E faz soar de forma mais próxima da perfeição. Assim seria o amontoado na hora da gestação. Pode acontecer algum problema que a gente não sabe o que é, que esse corpo, que ele já é um bloqueio da alma, sabe? Ele acaba de alguma forma, ele é imprevisível, sabe? E ele pode destemperar e influir obstruir a fluidez da alma, né? Isso não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com nada do tipo. Isso tem a ver com a espontaneidade dessa fusão, né? Não tem como você fundir os metais assim, não tem como você prever certinho o que vai encaixar com o que e a formação lá das moléculas. Elas praticamente vão encaixar de forma praticamente regular, assim, mas nem sempre, sabe? Nem sempre. Sempre existirão arestas, assim, tudo. E esse conhecimento, essa busca do conhecimento seria como se fosse cortar o cabelo, cortar a unha, aparar as arestas, sabe? Seria uma forma de cavucar, de cavar, de escamar essa alma que tanto anseia a liberdade do corpo, né? Seria como um processo de refinamento, alguma coisa do tipo. Tá sentindo falando besteira? Vamos começar lá. Eu vou soltar o play, soltar a menininha, e aí a gente vem com a parte 2 que vai falar. A parte 2 vai falar basicamente do bom ginete e vai falar do cavalo torto, o que seriam essas duas coisas. Então, vamos lá. Solta a menininha aí, compadre. Discutir não dá, curar você também não dá. Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. E é isso aí. O mito da parelha revezado com o da caverna resume. O referido tema explana uma visão audaz e nada conclusiva sobre as possibilidades teoréticas ao dissecar os motivos que levariam o primeiro homem do mito da caverna a se desvencilhar dos grilhões da ignorância e, por conseguinte, entendermos como esse tino aconteceu, se por autarquia, sujeição ou reminiscência, ponto e vírgula, e o porquê dos outros não terem sido tentados, ponto, considerandas algumas ilimitadas possibilidades de divinos e longos discursos, traremos
verificaremos conscientes quadros de virtual parecer. Daremos uma breve introdução sobre as duas imagens e, de forma sintética, trepasaremos as duas, tentado socorrer as formas vagas. O bom ginete. Vamos imaginar o que o cavalo pardo poderia revelar. 1, 2, 3 e... Capítulo 2, o bom ginete. Vamos imaginar o que o cavalo pardo pode revelar. A parte que aborda sua significação vai de acordo com o que conhecemos por razão, sendo essa um modelo de razão pura, um tipo de razão mais aproximada do ideal, da plena concepção que o termo poderia abarcar. Tal conceito, combinado às ações do condutor, tende a elevar a alma sem causar o mínimo de resistência. As motivações da razão pura tende a evoluir ou contribuir para que o progresso seja puro e conduzir a alma a um estado mais apropriado e ideal. A razão da alma é a razão nobre, ou segunda razão, que é capitaneada, a princípio pela razão mor. Essa razão mor é celeste e encorajada pelo boleeiro celestino. A última razão Puta merda, peraí. Tem que voltar, cara. Vamos voltar tudo bom. 3, 2, 1 e... Peraí. Não dá pra ampliar aqui, não. Tentar ampliar aqui. Isso. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Segundo capítulo. O bom ginete. Vamos imaginar o que o cavalo pardo pode revelar. A parte que aborda sua significação vai de acordo com o que conhecemos por razão, sendo essa um modelo de razão pura, um tipo de razão mais aproximada do ideal, da plena concepção que o termo poderia abarcar. Tal conceito, combinado às ações do condutor, tende a elevar a alma sem causar o mínimo de resistência. As motivações da razão pura tendem a evoluir ou contribuir para que o progresso seja puro e conduza a alma a um estado mais apropriado e alto. A razão da alma é a razão nobre, segunda razão, que é capitaneada a princípio pela razão mor. Essa razão mor é celeste, encorajada pelo boleeiro celestino. A última razão é morbosa e pode ser chamada de gordura ínfera, que seria a razão ajoelhada ao corpo, um tipo de razão espúria, por conta dos efeitos deletérios das exposições elementares. A gordura ínfera, no sentido mais amplo, é a capacidade do conhecimento intelectual humano que permite chegar a conclusões a partir de posições ou premissas. Razão em filosofia é a faculdade racional em virtude do ser humano. É capaz de identificar conceitos e de os questionar. Dessa forma, consegue determinar a coerência ou a contradição entre eles e pode induzir ou deduzir outros diferentes daqueles que já conhece. Já dizia Sócrates, abre aspas, todo vício é ignorância. Não há nada mais deprimente do que uma pessoa que age por impulsos e é dominada pelas paixões. Ter autocontrole é essencial para sermos felizes. A felicidade só pode ser alcançada se formos capazes de dominar nossos sentimentos pela razão. A moderação é uma virtude e ela se realiza quando somos capazes de controlar a nossa concupiscência. O indivíduo moderado é aquele que não cede às suas paixões, impulsos e prazeres. Da mesma forma, o indivíduo não se lançará a que não se... Peraí. Da mesma forma, o indivíduo não se lançará à luta e à agressão indiscriminadamente, uma vez que a razão deve saber discernir o que é bom e o que é mal para a nossa vida, sabendo dominar a nossa alma irascível. Dessa forma, seremos felizes se, através da razão, soubermos controlar nossa vida, pois a virtude natural da razão
é o conhecimento. O cavalo torto, espreitado pela imagem predita, prenuncia a existência da antirrazão, conforme as estimativas da visão da alma. O cavalo torto. O cavalo torto, assim qualificado, seria o elemento da alma mais abeirado do que podemos chamar de substância, matéria ou carroça. E essa essência atípica e desconcentrada acaba por empatar a equiparação com as outras demais partes da trilogia da alma. Um dos detalhes do cavalo mal ajambrado baseia-se na condição de estar ralado e por isso tem encadeamento evolucional. Assim sendo, acompanha o ginete alado do cocheiro divino, que de certo tem o ofício principal da dedicação ao justo conhecimento que se hospeda na cimeira celeste. É importante entender que o que temos não é um estado estático, infastioso ou final deste movimento imaterial. Temos sim um movimento que aos poucos se arranja. Esse referido arcanjo sujeita-se à dinâmica das aspirações da matéria e, consequentemente, a otimização e ascendimento dessa, ou mesmo sua derrocada. Então, para esse nível, o cavalo torto, assim, qualificado, seria o elemento da alma mais abeirado do que podemos chamar de substância, matéria ou carroça. Aqui eu falo que o cavalo torto ele é diferente do outro cavalo que é mais seria o elemento da alma mais abeirado, que podemos chamar de substância, matéria ou carroça. Então seria uma parte mais fraca mesmo, sabe? O impedimento que eu havia dito, né? Dessa parte material das coisas. Sua essência típica desconcentrada acaba por empatar e a equiparação com as outras demais partes da trilogia da alma. Então, e por causa disso, por esse descontrole, descompasso, por esse desnivelamento, por esse estado, quer dizer, truncado, torto, esse estado meio que desproporcional, ele afeta a qualidade da alma, sabe? E isso impede que ela desenvolva a sua plena capacidade, né? Um dos detalhes do cavalo mal ajambrado baseia-se na condição de estar alado, por isso tem encadeamento evolucional. Aí que eu falo aqui que mesmo assim, mesmo estando nessa condição fraca, que seria a condição do corpo, sabe? Porque assim, o cerne da questão seria descobrir por que desse cavalo, a condição humana, ela tem a condição de um cavalo, desse cavalo, né, torto, né? Desse cavalo desequilibrado. Assim sendo, acompanha o ginete alado, o cheio divino, que de certo tem o ofício principal da dedicação, o justo conhecimento que se hospeda da cimeira celeste. Eu estou com dúvidas agora com relação a essa leitura, porque me parece que a imagem que ele tem é que que eles estão caminhando digamos, em fila, né? Mais que seja em espiral, um atrás do outro, né? E ele observa que tem uns assim que eles vão bonito, assim, sabe? Como se os dois cavalos não tivessem problema nenhum. E outros não, eles vão assim meio aos trancos e barrancos, assim. Acho que tem essa questão, e tem essa questão da comparação daqueles que vão bem e dos que ficam atrás, e de por que esse cavalo, os que ficam atrás, ele é tão grosseiro assim e entra em atrito com um cavalo bom, que seria representado pela alma, e como se o corpo não conseguisse acompanhar ela direito, sabe? Mas só que tem um tipo de refinamento que você dá, e através da filosofia, através da razão, que você cada vez mais faz esse cavalo compensar, sabe? Esse desequilíbrio, né? Acho que a ilustração é isso. Agora, o professor não entendeu nada, né? Acho que não fez nem esforço de ler. Só que eu quis dizer dessa forma aqui, porque se é para usar a linguagem acadêmica, eu sei que tem um monte de erro aqui, mas eu tentei apertar o máximo que dava para colocar aqui. Dedicação, justo. Tem o ofício principal da dedicação ao justo conhecimento, a semelhança no topo no cume das coisas celestes, né? No ponto mais alto
pode atingir perfeição. É importante entender que o que temos não é um estado estático, por isso que eu disse, ou pelo menos não deveríamos ter um estado estático, mas acredito que nem que seja aos poucos, nem que seja dedo a dedo, gota a gota, aí um dia é melhor que o outro, assim, a cada dia a gente aprende alguma coisa, mesmo que o esforço seja mínimo. Acredito que vai depender desse esforço para poder cada vez mais se distanciar desse estado estático que eu falo aqui, mas ainda falo que não é de todo estático. Enfatizo desse movimento, temos sim um movimento que aos poucos se arranja, eu digo, né? Esse referido arranjo sujeita-se à dinâmica das respirações da matéria e consequentemente a otimização e a ascendimento dessa ou mesmo sua derrocada. Se parar de evoluir, meio que saberias essa derrocada seria na situação de não progresso, mas não numa situação de decadência, se bem que o estado humano é um estado estável e muitas vezes decadente também. Então, meio que assim, eu quis jogar aqui, mas da parte de cima do bom ginete, vamos imaginar o que o cavalo pardo pôde revelar. A parte que aborda sua significação vai de acordo com o que conhecemos por razão, sendo essa um modelo de razão. Tem aquele negócio também, cara, que tipo, é como se fosse assim, olhando por outro, porque você pode dividir em várias observações assim, sobre o que seria o ginete. Por isso que assim, eu acho que no texto original, vale a pena ler, não só essa distância que um tem do outro e a diferença, como a diferença dos dois cavalos e como o conflito dos dois cavalos do outro ponto de vista, que seria as emoções competindo com a razão, sabe? Então, digamos que para ascender, você tem que purificar cada vez mais, estar mais próximo sempre da razão. E essa emoção seria esse cavalo que puxa para trás, sabe? Então você tem a questão barreiras físicas do próprio corpo e barreiras emocionais também do próprio corpo, sabe? Então você tem um cara que ele é excelente, assim, ele domina as técnicas da computação, ele é muito crânio, assim, mas ao mesmo tempo ele é muito tímido e às vezes essa timidez ele atrapalha até arrumar um serviço que poderia fazer desenchar na vida e potencializar ainda a grande potência que ele já tem em si. Então, tanto que você pode ver que um cavalo desse torto assim, ele pode atrapalhar a vida de alguém. E mais ou menos cada vez mais que eu leio, vai ficando mais volta nas memórias, vai ficando mais claro isso. Então, significa que vai de acordo com o que conhecemos da razão, sendo essa um modelo de razão pura, um tipo de razão aí pura, que eu falo o seguinte, né? Considerando, aí tem que deixar um pouco de lado a questão bíblica e religiosa, né? Como que ele tem entrar no mundo de Platão, né? Como ele tem um demiurgo, como se fosse aquele espírito que é toda a sabedoria, né? Governa o mundo, nós seríamos como se fosse nossa alma fosse um pedaço dele, sabe? Até mesmo no Evangelho, na imagem e semelhança. Tal conceito, então, a concepção em torno poderia ficar. Tal conceito combinado às ações do condutor tende a elevar a alma sem causar o mínimo de resistência. Se seguimos os preceitos e colocando a razão em primeiro lugar e exercitando para que cada vez mais melhore e refine o cavalo torto, ele mais se aproxima, cada vez mais atinge patamares mais altos, assim, porque o que está na imagem também que é o seguinte, que você vai subindo e você quer... Aí não fica claro que, assim, não sei se eu escrevi isso aqui, mas supondo que a morte seria revelaria essa corrida, assim, tipo, seria a corrida, entendeu? A vida seria essa luta, desse crescimento, e aí com a morte atingiria o cume, assim. Sei lá, acho que dá para imaginar mais ou menos isso, assim, porque ele disse que essa libertação da alma, assim, é uma cru êxtase, assim, né? Tá lá em cima e tal, enfim, volta a ter contato com a razão suprema, então, coisa muito doida. As motivações da razão pura tendem a evoluir, a contribuir para que o progresso seja puro e conduzir a alma a um estado mais apropriado e alma. Alma e alma, a alma a um estado mais apropriado e alma. A razão da alma é a razão nobre, ou segunda razão, que é capitaneada, né, a princípio pela razão mor. Só a razão da alma capitaneada pela razão mor. Que seria esse tal do demiurgo, todo mundo tentando atingir no patamar cada vez mais próximo dele, né? Polir o espelho, né? Cada vez o espelho ele fica quanto mais polir o espelho, mais é possível enxergar o outro lado. E eu estou contando com a visão dessa razão. Essa razão mor é celeste, eu acabei de falar, e encorajada pelo boleeiro celestino, seria o
demiurgo foi uma maneira de dizer, chamar ele de um outro nome. A última razão é a morbosa, que pode ser chamada de cordura ínfera. Eu não faço a mínima ideia que seria a razão ajoujada ao corpo, um tipo de razão espúria por conta dos efeitos deletérios das disposições alimentares. Igual aquele negócio, né? Às vezes você descobre para onde tem que ir e o caminho onde tem que ir, e aí sempre tem um cavalo torto puxando para trás, né? Aquela imagem da sereia também, cuidado com o canto da sereia. A cordura ínfera, no sentido mais amplo, é a capacidade do conhecimento intelectual humano que chegar a conclusões a partir das suposições ou premissas. Razão em filosofia é a faculdade racional em virtude do ser humano. O ser humano é capaz de identificar conceitos e os questionar. Dessa forma consegue determinar a coerência ou a contradição entre eles e pode introduzir ou deduzir outros diferentes. A razão é aquela que distingue, né, o que é certo e o que é errado e que colabora com essa caminhada aí, né? Ela pode, dizer, alimentar o ginete bom, como ela pode fazer ele tropeçar e deixar de marchar, né? Trotar, né? Diferente daquele que conhece. Já dizia Sócrates, todo vício é ignorância, né? Aquele negócio, cuidado com o canto da sereia. Não há nada mais deprimente do que uma pessoa que age por impulsos, é aquele negócio que eu tinha falado, e é dominada pelas paixões. Eu ia falar aquele negócio esse cavalo aí pode ser chamado de paixão, esse de vício, né? De tudo que é negativo nesse sentido. Ter autocontrole é essencial para sermos felizes. A felicidade só pode ser alcançada se formos capazes de dominar nossos sentimentos pela razão, é o que eu tinha dito. A moderação é uma virtude e ela se realiza quando somos capazes de controlar nossas concupiscências. O indivíduo moderado é aquele que não cede às suas paixões e impulsos brasileiros. Da mesma forma, o indivíduo não se lança à luta e à agressão indiscriminadamente, uma vez que a razão deve saber discernir o que é bom e o que é mal para a nossa vida, sabendo dominar a nossa alma irracível. Dominar a nossa alma irracível. É porque tem aquele negócio da divisão da alma, porque engraçado assim, quando eu ia fazer, aí eu acho que um outro livro dele, que ele fala da tripartição lá, uma parte, eu não sei, mas eu acredito que ele quis dizer alma mesmo, como se tivesse 3 partes, uma parte, essa parte ficasse lutando, às vezes ele dividia assim, como se fosse, quando ele fala alma assim, ele fala as inclinações, cara, porque de certa forma, por exemplo, mesmo que eu tenha, vamos supor, tenha as minhas vontades e necessidade básica, né? Essas vontades, elas são inconscientes, além de elas serem inconscientes, elas não precisam ou precisam, né? Elas acontecem mecanicamente de acordo com a vontade, né? Se você encheu o estômago de comida, é que não dá para entrar mais cedo ou mais tarde, quanto mais você colocar comida, mais aquela que você colocou primeiro vai tender a sair, nem que seja pela gravidade, ela vai induzir, apertar o seu estômago para que o seu cérebro vai reconhecer, opa, preciso eliminar para poder repor mais, né? Para poder consumir mais e estabelecer a recarga de energia. Só que ainda assim você tem, sabe aquela, tipo o impulso sexual, o desejo sexual, tá? Digamos que quando o Platão fala alma, ele está falando que vem da razão, né? Então, por exemplo, como é que eu posso conceber que a mesma razão, vamos falar, as coisas vêm da razão, né? Inclusive os estímulos sexuais, digamos. Lógico, você usa o membro, mas ele parte de cima, né? Tanto é que a pessoa que está muito mal, assim, dor de cabeça e ruim, assim, sei lá, teve um dia ruim, assim, difícil e tal, ele nem consegue ter relação sexual, assim, porque ele não tem aquela motivação, aquelas imagens, aquele estímulo. Esse tipo de estímulo que sai da razão, parece que é a alma, só que é uma alma, por isso a divisão, sabe? É como se fosse a alma, lógico, tudo é a alma, mas só que essa daí é focada nesses estímulos baixos. Aí tem as focadas nos estímulos alimentares, que em excesso gera gula, né? Mas o que parece é que ele coloca a metafísica nas coisas, mesmo que não seja, né? Porque é um debate danado, assim, pra ver que tenta separar uma coisa da outra, né?
Tipo, uma coisa é você ter estímulo para comer, outra coisa é você achar que a sua alma pede para comer. Se a alma não é material, como ela poderia pedir para comer? Mas então existe então uma alma que é separada da razão, só? Então, tipo, sei lá, a alma tá ali e ela acontece, e a razão só é, ela tá no meio termo, assim, ela não é nem matéria, mas também não é alma. Então é um debate longo isso, mas vamos continuar aqui. A moderação é uma virtude e ela será realizada quando é capaz de controlar a nossa alma. Deixa eu ver aqui. Da mesma forma, o indivíduo não se lançará à luta desse que já li. Dessa forma, seremos felizes através da razão, sabemos controlar a nossa vida, pois a virtude natural da razão é o conhecimento. O cavalo torto, espreitado pela imagem predita, prenuncia a existência da anti-razão conforme as estimativas da visão da alma. Existe um conflito dentro da razão, ou existe uma falta de entrosamento. É como se fosse assim, o corpo está no estágio mais baixo, mas a razão está no estágio lógico acima do corpo, inclusive ela comanda o corpo, mas a alma ainda está no estágio acima ainda, então ela meio que apoia, assim, digamos. Ou quando você vê o pensamento puro, assim, tipo daquilo que se deve fazer e nada é possível contestar aquele um bem em si, assim. Parece que esse bem em si ele parte da alma, sabe? Daí ele passa pela razão, entra em conflito e aí ele meio que daí ele já se deteriora, já. Quando da alma chega na razão, já tem perda, já a internet já cai, o negócio já começa a degringolar. E daí quando vai pro corpo, quando essa é liberada para o corpo e a forma como o corpo recebe isso e põe em prática já é outro tipo de perda, sabe? Então eu tive um estado puro na alma, outro estado na razão e um estado pior ainda na matéria. Não sei se tu falou sobre isso assim, dessa forma, mas parece que dá para entender um pouco disso também. Ou é só uma especulação, eu não entendi nada. Pode ser também. Mas a ideia aqui é só brincar com isso mesmo, tentar aproveitar esse texto aqui para ele não ter perdido. É um trabalhão para fazer isso, para tentar quebrar a cabeça com relação a isso. E é um trabalho que eu tirei 0 ainda. Mas tá bom, acho que deu, dá tempo pra caraca. 27 minutos, e aí é isso aí. Um grande abraço, até mais. Até o terceiro, né? Na verdade, sei lá, são 6 lá, mas eu não sei se eu vou deixar em 5 e tal, mas vai depender do tamanho dos textos aí, tá bom? Beleza.